paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo bíblico de domingo e temos estudado a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje no capítulo 14. Nós vamos falar um pouco sobre esse momento em que Paulo e Barnabé eles passam por Icônio. Mas deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 14, mas antes nós vamos falar algumas coisas aos irmãos. A primeira viagem missionária ela é marcada por perseguições, por prisões, por mortes, como a morte de Tiago, que foi passado ao fio da espada. Mas é marcante a gente falar da primeira viagem missionária porque essa viagem missionária ela é proveniente de uma igreja e não de indivíduos. Ou seja, a igreja ora, a igreja jejua e o Espírito Santo então separa as pessoas que ele quer enviar como o comandante, da viagem missionária e envia essas pessoas. Ou seja, é a primeira vez na história que nós temos uma igreja que envia missionários. Claro, inspirada pelo Espírito Santo, sem dúvida, mas antes nós tínhamos missionários ou pessoas que individualmente tomaram a decisão de ir para determinados lugares e pregar a palavra de Deus. Aqui não. Aqui nós vemos uma igreja que se organiza, que ora, que jejua e que busca no Senhor aqueles que deveriam de ir e serem os missionários em terras estrangeiras. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Estamos aqui na região de Icônio. Icônio ficava a 145 quilômetros a leste da região de Antioquia da Psídia, na mesma província da Galácia, ficava num planalto, era uma região ou um lugar cercado por campos férteis, que recebiam água de fontes que fluíam das montanhas próximas. É um centro comercial que servia às comunidades agrícolas da área. Dali você tinha 5 estradas que saíam e iam em direção ao interior dos territórios circunvizinhos. É interessante pensar que a nossa viagem missionária começou pela região de Chipre, passou por Antioquia da Psídia, Icônio, não é? Ou seja, lá no capítulo 13, versículo 4, veja o que diz. Nós vamos estudar, amados, o capítulo 14 hoje. Eu estou apenas fazendo uma recordação aos irmãos, ok? Para que a gente possa começar a estudar o capítulo 14. Mas nós vemos lá no capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram em Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Veja também no versículo 13 do mesmo capítulo 13, diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia no sábado e entraram na sinagoga e assentaram. Ou seja, amados, fica claro que sempre que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, chega a uma cidade, eles buscam a sinagoga para começarem a pregar a palavra de Deus, para começarem a proclamar, a anunciar as boas novas. E em Icônio também não vai ser diferente. A viagem missionária, ela tem como propósito, como missão, pregar o evangelho, anunciar o Salvador, E eles sempre têm por característica escolher a sinagoga quando eles chegam numa cidade. Isso é muito interessante, porque a sinagoga ela é formada de judeus e gregos, e ali está a liderança da cidade, a liderança religiosa da cidade. E Paulo ele tem
essa característica. O apóstolo Paulo, junto com Barnabé, eles têm essa característica de buscar a sinagoga. Veja, agora sim nós vamos começar o estudo de hoje no capítulo 14. E mais uma vez eu peço a você, se você ainda não abriu sua Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos durante esse ano todo, não é? E nós estamos estudando nesse momento a primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé foram separados para fazerem essa viagem, separados pelo Espírito Santo, e é no poder do Espírito Santo que eles vão pregar a respeito de Jesus, o Salvador, o Senhor, e eles também vão sofrer perseguições, apedrejamentos, não é? Pessoas que não vão crer, vão incitar pessoas contra os homens de Deus, esses homens que se colocaram à disposição para pregar a palavra de Deus, mas também veremos muitas pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas, libertas, pessoas que não vão só ouvir a palavra, mas vão ter, através de milagres, de sinais, prodígios, a ratificação daquilo que está sendo pregado. E a gente já falou isso antes, eu vou repetir muitas vezes. Nós não pregamos somente aos ouvidos, mas pregamos aos olhos. O próprio Deus manifesta o seu poder, ratificando que aquela palavra vem do trono da graça de Deus. É o homem sendo usado por Deus para anunciar as boas novas. Veja, capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos começa assim, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica, ou seja, mais uma vez, a primeira atitude que esses dois missionários têm é de procurar uma sinagoga para poder pregar, anunciar. Precisamos lembrar que o apóstolo Paulo é aquele que foi ensinado por um grande mestre, não é? E que era fariseu de fariseu, ou seja, um profundo conhecedor da lei, né? O apóstolo Paulo, ele se converte ao cristianismo, não é? A Jesus Cristo, né? Como Senhor, como Salvador, mas ele tem essa bagagem, esse conhecimento da lei, mas agora ele também tem o conhecimento da graça de Deus, porque ele é salvo pela graça e não pela lei. Então, estar dentro de uma sinagoga, para ele era algo muito comum, não é? Apesar de ser também um desafio por ser um judeu convertido, ele era conhecedor dos pensamentos judaicos, das compreensões judaicas. E isso, então, facilitaria para ele entrar numa sinagoga e pregar a palavra de Deus. Então veja o que diz a palavra de Deus. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. E a sinagoga geralmente ela era formada de judeus e gentios que haviam se convertido, né, ao judaísmo. E ali então o apóstolo Paulo ele começa a sua pregação, a proclamação do evangelho neste lugar, como é de costume, como eu já falei. Versículo 2, mas os judeus que se sentiam recusados a crer, incitaram os gentios, irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Amados, é claro que sempre a palavra de Deus será pregada, uns vão crer e outros serão incrédulos, não vão crer. E estes que são incrédulos, eles de alguma forma vão reagir, porque eles vão se sentir desconfortáveis. Então, eles vão reagir de alguma forma, e aqui nós vamos ver a reação desses incrédulos. Os incrédulos vão incitar pessoas contra Paulo e Barnabé. A ideia é fazer com que a mensagem não seja proclamada, né? A gente precisa entender que uma vez que as pessoas elas creem em Jesus Cristo, elas são libertas. Libertas do quê? Libertas do aprisionamento. Muitas vezes elas creem em mentiras, são dominados por essa mentira, mas a pregação do Evangelho, o Evangelho
da verdade, a palavra que vem do trono da graça de Deus, liberta essas pessoas da mentira e também retira o domínio, né, que alguns líderes têm sobre essas pessoas. Porque lideram com mentira, mas a hora que a verdade chega, a mentira é dissipada. E aqui não vai ser muito diferente. A verdade é que Jesus Cristo é o Salvador. A verdade é que Jesus Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai. É aquele que é a promessa do Antigo Testamento e que se confirmou no Novo Testamento com a vinda do Filho de Deus que desceu do céu, que morreu por nós na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue, mas que não permaneceu morto, que ressuscitou. E nós vemos então que a pregação, ela sempre vai citar isso, ela sempre vai falar a respeito desse Deus que se fez homem. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele prega dentro da sinagoga, e ali alguns incrédulos, eles vão incitar os gentios, fazendo com que os ânimos fiquem exaltados. Versículo 3, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. E é interessante, amados, por quê? Porque muitas vezes a gente se depara com um incrédulo, com pessoas combativas, não é? E em vez de a gente se sentir estimulado a continuar pregando a palavra, mais estimulado ainda, porque cremos nesse Deus que transforma, porque cremos que a palavra de Deus confronta o homem no seu pecado e dá a ele a oportunidade de se arrepender. Muitos de nós nos sentimos mal com a ação dessas pessoas incrédulas e deixamos de pregar a palavra. Mas aqui o apóstolo Paulo e Barnabé, muito pelo contrário, eles se sentem encorajados a continuar pregando a palavra de Deus, a continuar proclamando o evangelho, a continuar anunciando as boas novas. Sempre haverá resistência, amados. Sempre o inimigo vai levantar pessoas para tentar calar a igreja, cercear a igreja, fazer com que a igreja não pregue a verdade. Porque a verdade, quando ela é pregada, as pessoas que vivem na mentira são libertas. As pessoas, elas deixam de ser aprisionadas, deixam de ser prisioneiras. E o mentiroso, o adversário, o inimigo, tudo que ele quer é que a igreja não proclame, que a igreja não anuncie, que as pessoas não ouçam o que a igreja tem para falar. Então, a igreja ela não pode simplesmente deixar de pregar porque alguns são incrédulos. Muito pelo contrário, ela tem que se sentir estimulada a pregar mais, com mais ênfase, com mais coragem, com mais determinação. E é o que acontece com o apóstolo Paulo e com Barnabé. E claro, essa coragem, essa vontade de pregar, ela não vai ficar só em palavras. A igreja, ela muitas vezes, ela prega não só aos ouvidos, mas também aos olhos. Porque a palavra da igreja, ou a palavra que vem do trono da graça de Deus, pregada pela igreja do Senhor, pelos homens e mulheres de Deus, é seguida de sinais e prodígios, de milagres. Porque o próprio Deus ratifica, mostrando que essa palavra não é uma palavra vinda do coração do homem, mas do trono da graça de Deus, do coração do próprio Deus, que deseja salvar, que deseja libertar, que deseja curar, que deseja transformar. Veja o que diz o versículo 3, e eu vou repetir o versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, ou seja, ainda que as pessoas estivessem com os ânimos irritados, exaltados, ainda que incrédulos tivessem incitado pessoas, isso não fez com que Paulo e Barnabé reduzissem o seu tempo ali, muito pelo contrário, eles passaram mais tempo ali, falando corajosamente, ou seja, aquela situação não desencorajou Paulo, ou desencorajou Barnabé. Muito pelo contrário, eles se sentiram encorajados. Então eles passaram mais tempo ali e corajosamente continuaram pregando e anunciando a palavra de Deus. Falando corajosamente do Senhor que confirmava. Quem confirmava? O próprio Senhor. Confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles.
Ou seja, eles pregavam no poder do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus mostrava que a ação era dele, usando homens para pregar a sua palavra. E isso se manifestava através de sinais, através de prodígios, através de milagres. Versículo 4. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Amados, é claro, e eu volto a dizer, o inimigo ele não vai ficar calado. Ele vai levantar pessoas. Ele vai levantar situações. A igreja não pode pensar que ela não vai ser perseguida, né? Que ela não vai sofrer porque prega a respeito de Jesus. Né? Precisamos nos lembrar disso, de que faz parte da vida do cristão nós sofrermos por causa de Jesus. Porque Jesus, ele cria a possibilidade, ou melhor, ele criou a possibilidade desse homem caído ser reconciliado com o Pai. E esse homem caído só pode ser reconciliado com o Pai através de Jesus. E é o que nós anunciamos, que a salvação está nele, que ele é a porta, que ele é o caminho, que ele é o reconciliador, que ele desceu do céu, morreu na cruz do Calvário por nós, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. E quando nós pregamos isso, quando nós anunciamos isso, que é a verdade absoluta, as pessoas ouvem e têm a oportunidade de crer, e crendo, elas confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como o único e suficiente Senhor e Salvador, elas são salvas, elas são libertas das amarras de Satanás. E é claro que Satanás não quer perder as vidas que ele tem debaixo do seu controle. Então ele vai criar situações para que o homem de Deus, a mulher de Deus, não proclame, não anuncie. Mas isso não deve ser um fato que nos faz recuar. Muito pelo contrário, isso deve ser algo que nos motiva a continuar e a pregar corajosamente, porque nós sabemos quem nos conduz. Quem conduz a obra missionária é o Espírito Santo de Deus. Quem escolhe, separa para missões, quem é o comandante de missões é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem capacita. É Ele quem age através de nós, fazendo com que as pessoas conheçam a verdade. Amados, nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus. Nós continuamos diante das dificuldades, das lutas, dos empecilhos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Não podemos deixar de pregar, porque as pessoas precisam ouvir para crer. Elas precisam ouvir para crer. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Veja, o versículo 13 começa assim: quando vocês ouviram e creram. Para que as pessoas ouçam e creiam, é preciso que alguém proclame, anuncie, pregue. E é isso que o apóstolo Paulo e Barnabé estão fazendo. E eles não estão recuando porque alguns não estão crendo. Muito pelo contrário, eles corajosamente continuaram pregando e permaneceram mais tempo naquele lugar. Faz parte da vida do crente ser perseguido, faz parte da vida do crente enfrentar lutas, dificuldades, faz parte da vida do crente. Mas nós precisamos entender
que, enquanto crentes, nós não podemos deixar de proclamar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11. E eu falei que o apóstolo Paulo está sofrendo, junto com Barnabé, perseguição, resistência, que aqueles que não creram estão incitando pessoas contra eles. Mas veja o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir lá do versículo 11. Ou melhor, no versículo 11 e no versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amados, nós precisamos entender que todas as vezes que a gente proclamar, anunciar a palavra de Deus, onde nós estivermos, pessoas vão se levantar, incrédulos, pessoas usadas por Satanás, mas isso não é para nos entristecer. Isso é para que nós saibamos que nós somos de Cristo, que nós pertencemos a Ele, que nós somos bem-aventurados. E que isso não deve fazer a igreja recuar, mas a igreja se encorajar para continuar pregando a palavra de Deus, porque há pessoas que precisam ouvir e crer, e elas só vão ouvir e crer se alguém se colocar à disposição para pregar. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo e Barnabé. Veja, no versículo 3, eu vou repetir mais uma vez o versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Versículo 5, mais uma vez, formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Faz parte a perseguição à igreja. Faz parte daquele que é homem de Deus, mulher de Deus, que prega o evangelho da verdade. Enfrentar situações difíceis. Mas glória a Deus por isso, porque nenhuma situação difícil que nós venhamos a enfrentar é tão difícil quanto aquela que o Senhor enfrentou por nós, para que nós tivéssemos a salvação nele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Que por causa do nome dele nós somos perseguidos. Nós somos alvo de conspirações, de maquinações, de coisas maquiavélicas. Glória a Deus por isso, porque isso só nos mostra que nós somos povo de Deus, que nós somos família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós temos a marca da promessa, o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, e é por isso que o mundo reage contra a igreja, e é por isso que o apóstolo Paulo e Barnabé estão passando por essa situação, enfrentando uma conspiração, porque eles estão pregando a verdade. Versículo 6. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listre e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Amados, e talvez você pense, como pode um homem de Deus fugir, não é? Fugir. Mas, amados, nós precisamos compreender certas coisas. As dificuldades, elas não podem calar a igreja, certo? Mas não é porque nós somos homens de Deus que não seremos prudentes, né? Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios 14. 14, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 14, versículo 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Veja, vou repetir.
A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Na verdade, o que esses homens estão fazendo é sendo sábios. Eles perceberam a maquinação, eles perceberam aquilo que os homens queriam fazer com eles e se retiraram. As boas novas já haviam sido pregadas, as pessoas já podiam multiplicar as boas novas, aqueles que creram já se tornaram discípulos do Senhor no sentido de ter entendido a mensagem do Evangelho e ali poderiam se tornar os pregadores da palavra. Eles se retiram e eles vão para uma outra região ou para outras regiões chamadas cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores. Mas eles vão para lá para fazer o quê? Continuar pregando as boas novas. Foi isso que o Senhor nos deu como missão. A missão é pregar as boas novas, é anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Ele pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida. Ele pode transformar a sua família, assim como tem transformado a minha família. Ele pode mudar a minha história, assim como mudou a minha história, e ele pode mudar a sua história. Ele é o único que pode te reconciliar com o Pai. Nós vamos terminar por aqui essa aula de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na graça e na paz de Jesus.